Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com... Alanios Gump, hoje é dia de histórias novamente. Exatamente, meus amigos, estou aqui eu, Forrest Caio, com Alanios Gump para contar mais histórias para vocês. E desta vez falaremos novamente da HQ de Mortal Kombat X, meus amigos, porque tem muita coisa ali dentro que a gente vai trazer em mais vídeos aqui para vocês. E hoje falaremos de uma passagem referente ao nosso querido Ninja de Fogo, nosso querido Espectro, Scorpion, meus amigos. Porque no Mortal Kombat X, na história do game especificamente, a gente vê o Scorpion como um humano, mas não é falado de forma alguma o que aconteceu com o espírito vingativo que ele tem dentro dele, né? Com o seu espectro, vamos dizer assim. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios Gump, vamos lá contar essa historinha pra esse pessoal aqui que deve estar imaginando o que aconteceu com o espectro do Scorpion. Ele sumiu? Ele desapareceu? E a resposta é não, meus amigos. O espírito vingativo do Scorpion continua ali. Exatamente. A história do Sub-Zero amarelo eu vou te falar, viu? É uma história muito interessante, porque se não fosse o DLC dos Fatalities clássicos, a gente não ia ver um Fatality do Scorpion onde ele tira a máscara, né, e mostra aquele rosto de caveira e tudo mais. No entanto, a gente percebe que ele tem o poder das chamas, né? Então ele usa as bolas de fogo, ele faz sair demônio do chão e tal. Então a gente questiona se ele é um ninja comum, se ficou algum vestígio daquilo, por conta dos poderes que a gente vê ele usando, que no decorrer da história ali não mostra o que aconteceu de fato. E o que acontece é que na história do game em si, a gente vê o Scorpion como um humano. Ele utiliza os poderes dele quando a gente tá jogando, por exemplo, no modo arcade, no modo online, a gente tem as variações lá que tem os poderes diferentes do personagem. Porém, no modo história, ele não usa, cara, esses poderes, pelo menos eu não me lembro, e ele, como um humano ali, ele não menciona em momento algum o que aconteceu com o Spectro e se ele tem ainda os poderes dele ou não, que provavelmente deixou uma dúvida na cabeça de muita gente aí. E é aí que nós vamos para as HQs do Mortal Kombat X novamente, né, meu querido Alanios, que explica direitinho, cara, o que aconteceu com esse espectro que ele tem dentro dele, né, cara, e é muito foda. Então, sem mais delongas, vamos para a história do motoqueiro fantasma da NetherRealm. A cena é a seguinte: Scorpion recriou o clã, começou a treinar o Takeda e ele possuía um outro discípulo que era extremamente habilidoso. Um cara chamado Fox. Bem lembrado. No entanto, esse discípulo, ele é corrompido pelo poder de uma Kamidogo que estava sob proteção do Scorpion. Diga-se de passagem, o Raiden deixou o negócio ali pro Scorpion cuidar e não falou pra ele pra que servia, o que era aquilo. E esse discípulo, corrompido pela Kamidogo, ele simplesmente vai lá e destrói o clã que o Scorpion, com muita dedicação, tinha reconstruído. O que sobra é o próprio Fox, o Takeda e o Scorpion. Isso é uma coisa assim que dá até uma dor no coração de se pensar, cara, porque o Scorpion, ele perdeu a primeira família dele ali, e o clã, né, porque ele considerava o clã também uma família. Ele se tornou espectro ali, voltou a ser humano novamente, reconstruiu o clã, aí vê esse cara e foi e matou de novo. Tadinho do Scorpion, né, velho? Dá até uma dó. Imagina o trampo do cara pra reconstruir o clã, pra vir um santo desse. E o que é mais interessante nisso aí, cara, porque o Fox e o Takeda, eles são os discípulos mais dedicados do Scorpion, vamos dizer assim, né, os mais habilidosos, e ele sempre os colocava em combate, um com o outro, né. E o Fox começou a ouvir vozes do Kamidogo, como o Alan falou aí, e ele até corta a própria cara fora, velho, fica só o esqueleto assim, um negócio mó bizarro. E quando ele mata todo o clã, tem uma passagem nas HQs que mostra todo mundo morto ali, dormindo e tudo mais, e só sobra o Takeda, ele tá com o Scorpion de pendurado e preso também, aí ele leva o Takeda pra poder tentar fazer com que ele mate o Scorpion, entendeu? E o Scorpion naquele momento ali, o Fox diz que ele tá num estado de entropia mental, produzido por uma droga de coleção de venenos do próprio Scorpion, olha aí, pra combinar com o nome, né, Scorpion, veneno e tudo mais, que legal. E ele nesse estado começa a reviver tudo o que ele passou lá na morte da sua primeira família, na morte do seu clã, e o Fox fala que ele fez isso de propósito, porque quando ele perdeu a outra família dele, ele sucumbiu ao seu espírito de vingança. Agora que ele perdeu a segunda família, ele fala que imagina só o que ele vai se tornar. Durante esse momento que o Scorpion tá revivendo o passado, lembrando das lutas, é uma cena muito legal que ele lutando contra os Lin Kuei, e aí tem aquele momento onde ele tá diante da esposa dele congelada com um bebê no colo ali. Então ele, Kana, Jubei, não. E aí o Sub-Zero chega, estoura a estátua de gelo da esposa. Sua família, seu clã, você perdeu tudo. Como você se sente? É muita filha da putice, mano. Na moral. E o Fox, ele tá querendo fazer isso justamente
pra poder fazer emergir o espírito vingativo que o Scorpion tem dentro dele, porque quando ele se tornou humano, o espectro interior que ele tem não sumiu, cara. O próprio Scorpion havia reprimido esse espírito dentro dele e luta com ele desde então. E é por isso que ele consegue utilizar os poderes, ou seja, ele controla essa parte maligna que ele tem dentro dele, vamos dizer assim, e ainda consegue utilizar os poderes, entendeu? Nossa, é muito foda, cara. Eu achei muito louco isso. O momento em que o Scorpion se deixa levar pela ira e utiliza ali os poderes do espectro dele, cara, que cena, mano. Depois que ele tem essa visão, né, que o Fox induz ele a ter pra poder despertar o espírito vingativo dele, ele tenta forçar o Takeda a matá-lo. Aí o Takeda, obviamente, vai contra as ordens dele, ataca o Fox, e é aí, meu amigo, que tem uma cena muito insana nessa HQ, que o Scorpion, ele começa a despertar novamente, só que com o espírito de vingança dele, cara. E quando ele desce das correntes, ele tá envolto em chamas, assim, né, e ele fala que esse clã que o Fox acabou de matar era a família dele, pega ele pelo pescoço, pega Kamidogu, e aí o seu rosto se transforma em caveira, ele quebra o cara todinho, faz o churrasquinho, delícia demais, nossa. Só que aí, uma coisa bem legal que aconteceu logo em seguida, é que ele ataca o Fox, queima ele, enfia Kamidogu no peito dele, não acontece nada porque o cara tá corrompido, né, e consumido pelo poder maligno do artefato. Ele começa a voltar ao normal, cara, tipo, foi uma coisa assim de momento, que ele se deixou levar ali e utilizou o espírito maligno pra poder atacar o seu inimigo, e voltou ao normal de novo, ou seja, ele tá tendo um total controle praticamente ali. É uma coisa muito insana pro personagem, que eu acho que dá um baita up na história dele e deixa o personagem ainda mais insano na visão de todo mundo, entendeu? Algumas pessoas podem se perguntar por que o Takeda tá aí esse tempo inteiro? O que ele tem a ver com a bagaça, né? É só porque ele é discípulo do Scorpion? Por que o cara não matou o Takeda antes, né? Por que não matou junto com a galera ali, na hora que matou o clã inteiro? A questão é que o Takeda, ele era frequentemente admoestado pelo Scorpion. Ele era um camponês simples de nobre coração que ia todos os dias ao campo recolher lenha, tá ligado? Ele era um cara de bem, que não matava as pessoas. Na hora de dar o último golpe, pra ele imobilizar o oponente na hora da luta, tava suficiente no treino, né? Ele não dava o último golpe e deixava o cara desacordado. E aí o Scorpion dava bronca nele, falando, cara, você não pode ser piedoso desse jeito, porque no campo de batalha, o seu inimigo não vai ser piedoso com você. E aí o Fox, ele vai e pega o Takeda e fala, vai Takeda, vamos lá, mostra pro Sensei que você pode matar matando ele, entendeu? Essa é a ideia, porque o objetivo era tentar corromper o Takeda, talvez. É por isso que ele poupa o Takeda, né? E aí o Takeda mostra que ele é foda. Ele não só mostra como ele é foda, como o final dessa parte da HQ aí, o Takeda realmente mata, mas ele mata o Fox corrompido pela Kamidogu, cara. É uma cena muito da hora. Essa passagem, assim, dá muito mais credibilidade e respeito a esses dois personagens, que aí quando a gente vai jogar o Mortal Kombat X, a gente pega eles ali pra poder jogar e fala, cara, você realmente é foda, eu quero aprender a jogar com você, entendeu? Comentário à parte, né? Quando a gente começa a entender os personagens a partir da HQ, não tem como você não gostar deles. Lógico, tem alguns que tem sim, mas você entende a profundidade do personagem que não foi explorada dentro do jogo. Essa estratégia de narrativa transmídia que a NetherRealm decidiu adotar é uma estratégia legal, mas ela é uma estratégia legal para você utilizar quando você quer mostrar algo além, não apresentar um personagem, sabe? Então você apresentar um personagem usando transmídia, eu não acho que é uma estratégia muito boa, porque o cara, ele vai conhecer o personagem no jogo, entendeu? Ele não vai conhecer na HQ. Isso foi uma das coisas que a gente até questionou bastante, porque a história das HQs, como a gente já disse muitas vezes em vídeos e em lives, cara, ela é extremamente superior à história do jogo. Então por isso que a gente tá trazendo essas passagens aqui pra vocês, entendeu? Não fiquem preocupados se vocês não tiverem tempo de pegar as HQs pra poder ler aí, que são acho que mais de 30 volumes. A gente vai trazer essas passagens aqui pra poder preencher as lacunas da história do game que ficaram vazias aí. Então a gente tá fazendo essa série de vídeos aqui, terão mais, pra justamente passar pra vocês isso aí, que é muito legal e a gente gostou muito de ter conhecido isso aqui também. Mas agora é a vez de você, querido espectador que tá aí assistindo, dizer o que você achou dessa passagem aqui do Scorpion, desse complemento da história do Takeda aí também. A gente vai gostar pra caramba de conversar com você sobre isso aqui embaixo, e não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Um grande beijo, gostou de ser dois molhados na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Fomos!